Sim, ao vivo. Yo. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode ser verdor, hein? Ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá além, o além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado nem pulmão. Como poderei ter medo, hein, se não terei coração? Não tenho medo da morte, medo de morrer sim. A morte depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. O derradeiro ato meu, eu terei que estar presente, assim como o presidente, dando posse ao sucessor. Terei medo de morrer vivendo, hein, sabendo que já me vou. Aí nesse instante então, sentirei quem sabe um choque, um piripaque ou um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer e caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein, como em qualquer despedida. Bem-vindos à nossa transmissão ao vivo do Capis Adulto e Brasilândia. Hoje nós falaremos sobre um assunto que é um tabu que ninguém gosta de falar, mas que todos nós vamos passar, que é sobre a morte. E eu passo a palavra para o nosso amigo Diego. Muito que bem, qual é seu nome, senhor? Rafael Fortunato. Não se esqueçam. Temos aqui Diego e esse oficineiro médico. Oficineiro nas horas vagas é médico. Nas horas vagas, médico. Bri, do Capis Adulto também. Moisés, boa tarde. Cacau, espero que eu esteja me filmando do Capis Adulto. Sim, passou. Giovana, Capis Adulto. E voltamos para Diego. Ok. Acho que, enfim, esse tema de hoje guarda um tanto, né, de conexão com o nosso último tema, onde a gente foi discutindo sobre o medo, né?
Mas hoje é exatamente como não ter medo da morte, né? Como o Gil foi colocando, né, nessa linda canção. Como é que a gente faz, né, para entrar em contato com a morte sem se desesperar e fazer disso algo que potencialize a vida, né? A relação com a morte era algo que todo humano precisa fazer, né? E a gente precisava deste exercício antes da pandemia, né? Quando a pandemia vem e faz esse corte, né, e coloca a morte assim tão próximo da gente, diante da gente, né? E a gente tem que olhar ela assim mais intimamente, né? Para algumas pessoas pode ser apavorador, né? Mas a perspectiva que a gente quer trazer aqui, e eu acho que, enfim, né, de novo, aquele contexto, né, da questão da crise, né? Quanto mais a gente olha, né, para a crise, mais isso transforma, né? Então não é fugir, mas olhar, encarar, né, esse tema, né? Então esse momento, apesar da dureza, né, apesar de toda a tragédia, apesar de toda a dor, né, e a gente quer aqui exatamente estender, né, o nosso sentimento de compaixão por todos que se foram por conta desse vírus, né, e a todos os familiares que ficaram com o luto, né, e com o processo de elaboração da dor, né, dessa morte que esse vírus provocou para tantas pessoas, né? E a gente quer falar do caráter pedagógico, né, que a morte tem, que era algo que a gente precisava fazer antes, né? Volto a repetir. E agora acho que nesse contexto precisamos também olhar para esse caráter pedagógico, né, para essa morte enquanto professora, né, da vida, né? A morte tem essa função, né, de lançar a gente para a vida. É esse olhar que a gente quer trazer hoje para vocês. Tem uma poesia da Cecília Meirelles, né? E agora já vamos para o lado poético. Para a parte poética, Rafa. Conectando com essa música que o Rafa trouxe aqui, né, na introdução do Gil, né? Gil é sempre maravilhoso. Qualquer tema, né, que ele se debruce, que ele procure escrever, que ele procura compor algo, ele sempre compõe algo que é de uma profundidade, né? E hoje ele está brindando a gente aqui, né, com esta canção sobre a morte. Cecília Meirelles tem um livro dela que é Cânticos, e onde ela vai discutindo nesse livro sobre vários temas filosóficos profundos, né, e que tocam o humano com aquela capacidade única, ímpar, né, de ao mesmo tempo ser simples e profunda, né, que Cecília Meirelles tem. É um livro que, na verdade, é um livro póstumo, né, que foi publicado póstumamente, mas foi escrito em 1927, esse livro. E a moça tinha 26 anos. E eu fico assustado com a profundidade que Cecília Meirelles já tinha na altura dos seus 26 anos. Ela não publica porque ia ficar estranho, né? No contexto do modernismo que veio quebrando com tudo e tal, né? Ela publicar algo de um conteúdo tão místico, tão espiritual, assim, né? Mas, óbvio, quem conhece a obra de Cecília Meirelles vai ver que aquilo que ela escreveu naquele livro perpassa toda a obra dela. E ela fala, né, desses temas em todos os livros dela, né? E Cecília tem uma profundidade quando ela fala da morte, do mistério da morte, né? Eu conheço outros poetas que falam, né, mas com a propriedade de Cecília, né, com a intimidade, com a profundidade, desconheço. Mas porque ela teve que viver e teve que elaborar muitos lutos na vida dela. Luto do pai, da mãe,
enfim, vários lutos ela teve que elaborar, né, de companheiros, enfim. Então ela procurou sempre refletir sobre esse caráter transitório da existência. Estamos numa existência que é transitória, né? Então a gente precisa olhar para isso. Mas, por outro lado, tem um eterno que atravessa. Né? E esta eternidade que eu estou dizendo, eu não estou dizendo de um lugar religioso, né? Coisa da vida eterna, né? Poderia também falar deste lugar, mas eu estou falando da eternidade enquanto um outro tempo que acompanha este tempo que a gente vive, né, que é transitório, mas tem um outro tempo que é um tempo que a nossa alma sente e percebe, né, a existência desse tempo, que é de outro lugar, que é de outra ordem, que vai dando qualidade, né, a esse tempo que a gente vive. Né? Tempo, aliás, será tema de nossa próxima live, né, Rafa? Já temos até o repertório pré-definido. O repertório musical, né? Então, mas porque nesse poema a Cecília vai falar disso, né? De que a gente precisa olhar para a morte e descobrir essa eternidade que atravessa todos os instantes transitórios da vida. Né? Antes da pandemia, a gente vivia de uma maneira onde a gente não olhava para isso. Né? E aí eu acho que o Corona está convocando a gente a rever o modo como a gente olha e vive, né? Cada instante do tempo. Então acho que ter a morte diante dos olhos e olhar para ela é o jeito que a gente, na verdade, vai perdendo o medo dela. É o paradoxo. Né? Para não ter medo da morte, é preciso esse exercício. E ela diz bem assim, num desses cânticos, que é o cântico de número 6. Que, aliás, acho que está publicado já no nosso canal, né, Cacau? Não sei. Nós gravamos. Ah, foi o que você leu? Sim. Opa. Se não está... Não está. Não sei. Ok. Vou descobrir. Se não tiver, vai estar tendo. Vai estar. Vai estar sendo gravado. Vai estar no nosso canal. Vai estar estando. Cecília diz assim: tu tens um medo acabar. Não vês que acaba todo dia? Que morres todo dia? No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. E que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que és sempre outro. Que és sempre o mesmo. Que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e enfim serás eterno. Cecília Meirelles. Me impacta sempre quando ela diz assim: morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e enfim serás eterno. Mas a gente só aprende a morrer, né, por idades imensas, né, e vai perdendo este medo da morte, se a gente tem este olhar para as mortes que a gente está vivendo no nosso cotidiano, né, e que ela coloca no começo da poesia, que são contextos de morte. A gente morre, a gente está todos os dias, né, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, né? E em diversos outros contextos, né? Ela poderia estender o rol desses contextos de morte. Mas o mais bonito é que ela vai dizendo que tem também um processo de renovação. Para quem é cristão, a gente poderia dizer de ressurreição, né? Enfim, que vai acontecendo dentro de cada uma dessas experiências. E aí é só quando a gente tem este olhar que a gente vai percebendo que estamos morrendo todos os dias por idades imensas. E com a percepção disso, né, de que a gente não pode ficar na superfície, de que a gente precisa viver cada instante, viver o kairos, né? O kairos é o tempo oportuno, é viver com profundidade as coisas, né? E não viver de maneira rasa, de maneira superficial, né? Estar presente de verdade em cada coisa que a gente vive.
E aí quando a gente vai vivendo deste lugar, a gente vai morrendo por idades imensas, a gente vai morrendo um pouco todos os dias, mas a gente vai vivendo mais profundamente todos os dias. Este é o paradoxo. E aí ela diz, e enfim serás eterno. Ou seja, a eternidade não tem a ver com uma coisa, né? E aí, para quem acredita, né, que acontecerá depois quando a pessoa morrer, quando for realmente um instante último de morte, né? Não é dessa eternidade que eu estou falando, né? Porque daí também é a fé de cada um, né? Também não estou tirando esta possibilidade, dizendo e negando esta possibilidade, é porque eu, inclusive, sou alguém que acredita nisso. Mas o que eu quero falar é de uma coisa que, inclusive, toca a quem mesmo não tem nem religião. Né? Não importa. Né? Ter ou não ter, né? Diante deste fato. Porque esta eternidade, quando ela diz, enfim serás eterno, tem a ver com ter esta capacidade de captar esta existência na profundidade que é para ela ser captada. O coronavírus, né, está dizimando, né, muitas pessoas, mas ele está também fazendo este corte, este modo de existência que a gente tinha antes. Porque daí é o grande drama. Aí é que está o grande drama do coronavírus. A gente já estava morto, talvez, antes, né? Já estava vivendo uma vida de morte antes, né? E aí vem esse vírus, cara, para provocar esse processo de revisão, né? Destas mortes que a gente estava vivendo, né? Para que a gente possa, quando tudo isso acabar, ou já agora, né? Viver com potência a vida. Né? Acho que esse poema de Cecília Meirelles nos introduz, né? Nessa questão. O Moisés, que é nosso usuário do CAPS, Nosso poeta. Nosso poeta, nosso grande poeta, né? ele tem várias poesias sobre a morte. E hoje ele vai ler uma, né, especialmente aqui pra gente, para contribuir, né, com essa nossa discussão. Tem algumas já colocadas no canal, Gagal? Tem. Que a gente Tem. gravou. Também lindíssimas, gente. Que tá no canal aí, para vocês verem, apreciarem a arte do Moisés. E agora ele vai ler pra gente, vai vir para essa discussão. Se chama É a Vida. É a vida. Você dorme e acorda, coloca os pés no chão. Talvez antes ou depois se espreguice e boceja. Quer queira, quer não, seu dia está aí. Fará o que não gosta, sem novas propostas. Pode pisar em uma bosta. É a vida. Dias bons, dias ruins, arcar com o que deve ser feito. Fugir, lutar, resgatar, reclamar, sorrir. Muitos dias iguais, rotina que te mata, mas não mata literalmente. Para alguns, infelizmente, não mata literalmente. Poucos dias diferentes, nem por isso são dias mais contentes. Outra vezes, uma maré de sorte, tudo firme e forte. Possibilidade de até achar grande quantia de dinheiro, ou achar seu grande amor. Sortudos aqueles que possuem mais dias felizes do que tristes. Triste e cruel viver sem perspectivas de mudanças das boas, daquelas que te faz chorar de alegria. Quem sabe, amanhã é outro dia, hoje também. Viver é algo inevitável. Você deve arcar, querendo ou não, viver. Dias melhores, dias piores, dias neutros. Enfim, dias são dias. Busca eterna, achado valioso, dias proveitosos, dias pavorosos. Você dorme, você acorda, quer queira, quer não. Você vive e deve arcar, preparar o inevitável que é viver. Se prepare para o outro inevitável, que é morrer. Preparar para o inevitável, viver, morrer, sofrer e ser feliz. Inevitável, você dorme, você acorda, você vive. Você um dia morre. É se preparar para o inevitável, quer queira, quer não, quer goste ou não, viver, morrer.
Então, essa minha escrita é a vida e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Quer comentar sua poesia? Faz um comentário. Bom, relacionado à vida em todo o seu... Você citou bastante a respeito do paradoxo. Esse meu texto é a vida, ele fala justamente entre esse laço da vida e da morte, que independente de como estamos vivendo, em determinado momento passaremos por esse tema da live de hoje, que no caso seria a morte. Então, o importante é tentar viver, aproveitar ao máximo, da melhor maneira possível, até que a morte chegue. Creio que é isso. É isso aí. Eu voltei para vocês, senhores. Quer falar, Adri? Acho que eu vou aproveitar aqui. Vamos fazer igual Moisés. Sim, maravilhosa. Eu vou tirar a máscara, porque realmente hoje a gente está sem microfone, né? Eu tô com medo do som ficar muito ruim. E além de sem microfone, eu tô sem óculos. Então, talvez. E agora tá ficando escuro, mas tudo bem. Vai que vai. Hoje, acho que, inspirada aí pelo tema, eu saí procurando rapidinho, eu lembrei do tarô, né? E no tarô, para quem não sabe, tem 22 arcanos maiores. E o 13º, né? A 13ª, o arcano, né? Não fala carta, é a morte. E aí, eis que eu vi esse livro aqui, lá em casa, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, e eu falei, bom, vamos aqui pegar um pedacinho do que o Jung vai pensando sobre esse arcano, né? E aí eu li um monte de coisa, mas não tem nem cabimento eu ficar lendo aqui, muito menos sem óculos. E aí eu vou juntando um pouco do que o Diego e o Moisés foram falando sobre a morte como professora, né, esse aspecto pedagógico da vida, o que o Moisés estava falando sobre o viver da melhor forma cada dia, e aí começa um parágrafo lá em latim, eu não vou arriscar latim aqui de jeito nenhum, mas a frase seria: a pálida morte tanto bate a porta da choupana dos pobres quanto a porta dos palácios dos reis. A coisa parece mais apavorante no latim do Horácio, que eu não li, mas o que ele quer dizer é o seguinte: estejam vocês prontos ou não, lá vou eu. Como podemos aprontar-nos para a morte, já que ela é uma coisa que tem escapatória? A maneira mais simples de preparar-nos para esse bater inevitável à porta será, naturalmente, seguir o conselho de Balzac. A morte é certa. Esquecemos-la. E, com efeito, se pudéssemos abarcar o fato de que a nossa mortalidade física é certa, talvez pudéssemos, em certo sentido, esquecê-la. Pelo menos o camarada da cegadeira, né? Cegadeira à morte, não nos perseguiria com tanto afã. Aí, essa frase do Balzac, né, ela fala nitidamente a sabedoria de uma velha fábula. Eu vou contar aqui porque eu achei bem interessante também. A fábula se chama Encontro em Samarra, que ela é verdadeira em muitos níveis, né? Então, conta que um criado topou com a morte, uma velha escanquilhada, encarquilhada, de vestido preto, na praça do mercado, e viu a fazer... esse mercado era em Bagdá, tá? E viu a fazer o que lhe pareceu um gesto de ameaça. Aterrado, o criado toma emprestado o cavalo do amo e foge para Samarra. Na mesma tarde, topando com a velha na praça do mercado, o amo perguntou-lhe:
por que fez um gesto de ameaça para o meu criado hoje cedo? E a morte replica: não foi um gesto de ameaça. Foi apenas um movimento de surpresa. Fiquei espantada ao ver o seu criado em Bagdá, visto que eu tinha um encontro com ele hoje à noite, em Samarra. Ou seja, Não tem jeito. fugiu... Oi? Não tem jeito. Não entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele tentou escapar, mas Não tem jeito. não tem. Aqui vem até um pouco do destino, né? Me pareceu, assim, me lembra um pouco até a história do Édipo, né? Que o Creonte, o pai dele, né? Tenta fugir do destino. Quando o Édipo nasce, né? Acho que vocês podem me ajudar melhor. Mas que fala, tem uma profecia, né? Que ele mataria o pai. No fim, o destino, mesmo ele tentando ir contra esse destino, acabou o que aconteceu mesmo, né? Então, não sei, me veio um pouco essa ideia aqui. E aí eles falam que se todos pudéssemos aceitar realmente esse encontro de Samara, talvez a atividade do esqueleto da carta número 13 não nos parecesse tão ameaçadora. Na fábula que acabamos de contar, a morte apareceu não como personagem hostil ou vingativo, senão como uma criada da vida, que tem uma tarefa para executar e seu horário para cumprir. As implicações dessa história vão mais longe do aforismo de Balzac. Parecem dizer, esbanjando um tempo e uma energia preciosa, tentando evitar a morte, o criado deixou de viver a vida. De tal sorte que, ao final, foi ele, e não o misterioso personagem de preto, que acabou atraiçoando a vida. Então, acho que é bem isso mesmo. Acho que a grande lição que a morte vem nos trazer é essa do viva a vida, cada dia, cada momento. Esse momento que estava agora há pouco o sol se pondo, essas árvores com vocês, não sei lá quem escutando a gente, tornar esse momento único, sagrado, e toda a gratidão e todo o que bom que ele traz junto, né? Ou não, mas a gente aprender também a enxergar todo esse lado positivo que em cada momento existe. Acho que é isso. Não, lindo. Isso que a Adri tá falando, juntando com o que o Moisés trouxe, né, sobre a inevitabilidade da morte, né, mas a inevitabilidade da vida. Tipo, se a gente não morreu hoje, se o corona não pegou a gente e a gente tá vivo, inevitavelmente estamos vivos. Existe o inevitável de, bom, vamos morrer. Será pelo corona, não será pelo corona, será daqui 1 ano, 2 anos. Bom, existe esta inevitabilidade. Mas existe a inevitabilidade de que estamos vivos. E o que a gente faz com essa inevitabilidade? E o que nos move, né, diante desta inevitabilidade, né? Porque a gente poderia, né, fazer um olhar para a morte e, bom, se eu morresse amanhã, né? Bom, se eu morresse amanhã, puta, mano, sei lá, eu tinha que, bom, falar com meu pai que eu tô intrigado dele, sei lá. Mas aí a gente está mobilizado ainda pelo medo. É o medo que está movendo. E para viver esta inevitabilidade, né, da vida, sem se favorar pela inevitabilidade da morte, né, é a partir deste exercício, né, de estar aberto e escancarado para a vida, para esse canto desse passarinho, enfim, essa beleza que ele traz para os meus ouvidos. Então tem a ver com uma postura de abertura diante da vida, de viver aí, óbvio, esses instantes com a intensidade que é necessária. E aí, portanto, é esta abertura, né, esta procura do maravilhamento, portanto,
que nos move, né? Esse desejo de beleza, né? Que está dentro do coração humano, que precisa mover a gente. E não o medo. Sobretudo se for um medo que paralisa, sobretudo se for um medo que apavora. Inclusive, fica indicado a nossa live anterior que fala sobre o medo. Sobre o medo. Né? Quando você retoma isso, eu lembro do Rubem Alves, que vai dizendo exatamente isso, né? Às vezes, por medo de alguma coisa, a gente deixa de viver. Acho que... Exato, não, é por aí. E é o maravilhamento que precisa mover, é a beleza, né? Então, não é à toa que o nome do nosso projeto se chama Cápsula de Beleza e de Poesia, porque essa é a nossa natureza, é esse remédio que a gente precisa levar, né? Essa é a medicação, né? É a beleza, né? Precisamos da beleza neste tempo, né? Para medicar este tempo que está tão horrível, né? E aí eu estava em casa pesquisando, né, entre os meus livros, e eu achei um texto de Rilke sobre a morte, deste livro aqui, Cartas do Poeta sobre a Vida. Momento, sim. Olha aí, olha o Cacau, zoom. nossa, cameraman. É um texto muito lindo, né? E que fala desses paradoxos que a Adri foi dizendo e desse encontro inevitável, né? Ele diz assim, ó: é concebível que a morte esteja mais infinitamente próxima de nós do que a própria vida. O que sabemos a respeito? Nosso esforço. Com os anos, isso tem ficado cada vez mais claro para mim, e meu trabalho talvez tenha este único sentido e objetivo: dar testemunho dessa compreensão, que com tanta frequência me domina de forma inesperada e cada vez mais imparcial e independente. Visionária, talvez, se isso não soar muito soberbo. Nosso esforço, penso, só pode ir na direção de pressupor a unidade da vida e da morte, para que ela, pouco a pouco, se manifeste para nós. Preconceituosos como somos contra a morte, não conseguimos soltá-la de suas desfigurações. A gente só olha o aspecto trágico da morte. Né? E a proposta do que a gente está tentando trazer aqui é exatamente essa dimensão pedagógica da morte. Né? A morte foi sendo tirada de diante dos nossos olhos. É só a gente observar como as cidades, como é a arquitetura das cidades. Né? Antes, o cemitério todo mundo passava por ele. Né? Nas cidades antigas, nas cidades da Idade Média, né? E a gente foi tirando, foi afastando o cemitério de diante dos olhos, e a gente foi afastando a morte também de diante dos olhos, né? Por medo, não quero olhar, né? As pessoas antes morriam em casa. Bom, agora a gente usa de toda a aparelhagem para morrer no hospital, né? Tipo, morrer em casa é trágico e dá um trabalho gigantesco, assim, é péssimo, sabe? Não se pode nem velar mais em casa hoje em dia, né? Desconfiar, né? Tem que fazer necrópsia do que morreu. Isso mesmo. Se morreu em casa, você pode ter matado, sabe? Umas coisas meio assim, você fala, gente, não tem sossego. Em casa hoje em dia não se pode mais velar dentro de casa ninguém, né? E aí, culturalmente, a gente foi tendo uma relação com a morte, né? Muito ruim, né? Que é isso que Rilke tá aqui dizendo, né? E aí, olha o que Rilke vai dizer paradoxalmente, gente. Acredite, a morte é apenas uma amiga, nossa mais profunda amiga. Talvez a única que jamais se abala com o nosso comportamento e hesitações. E isso é evidente. Não no sentido sentimental, romântico, da negação da vida, do contrário da vida. Mas nossa amiga, justo então, quando do modo mais apaixonado, mais movido, aprovamos nosso ser aqui, o acontecer, a natureza, o amor. A vida diz sempre e ao mesmo tempo sim e não. Se eu digo sim para algo, estou dizendo não para outra coisa. Ela, a morte, imploro-lhe que acredite, Adriana. É a que realmente diz sim. Ela diz apenas sim diante da eternidade. É lindo isso que o Rilke está dizendo, e paradoxal, né? E pelo amor de Deus, não quero
ser interpretada aqui, né, de que estamos trazendo, sei lá, uma coisa romântica, né, sobre a morte, ou, enfim, mas é compreender este caráter paradoxal que Hilke está trazendo, né? A gente foi afastando a morte, né, de diante dos olhos, a gente foi afastando da nossa existência, né, esse processo de olhar para o morrer, né? E acho que é preciso que a gente faça esse processo desse resgate, né, dela enquanto amiga, né? Sei lá, vou pensando em São Francisco, que chamava ela de irmã, né? Daí também algo que é nesse mesmo processo, né? E daí não tem a ver com uma coisa mórbida, né, de ficar flertando com a morte, não, mas tem a ver com captar esta eternidade de cada instante, né? Tem um outro poeta indiano, né, não vou ler aqui a poesia, que a gente precisa também discutir outras coisas, mas eu lembro do comecinho de uma poesia, quando ele diz assim: o que é que oferecerás à morte quando ela bater a tua porta? Não deixarei ela partir de mãos vazias. Vou entregar o cálice, né, dos meus dias diante dos seus pés. Tagore, eu acho que foi publicado, né, Cacau, esse poema. Cálice da Vida, sim. Do Cálice da esse? Vida. É. Isso. Ele está no Instagram. no nosso Instagram, né? E vai dizendo exatamente dessa dimensão, né? O olhar para a morte é para que a gente coloque dentro deste cálice, né, vida em abundância. Não é para aterrorizar, né? Eu gostaria agora de poder problematizar, e vamos trazer aqui a partir de uma música do Rafael, que o Rafael vai trocar para a gente, sobre a questão do luto, né? Acho que a gente vai, uma palavrinha sobre o luto. O Rafa vai trazer uma canção do Milton Nascimento, que fala de um luto que ele teve que elaborar na vida, que foi de um processo de separação, mas eu acho que esta música de Milton Nascimento fala deste caráter de travessia, e das travessias que estão acontecendo, e de como que a gente depois elabora estas travessias. Eu gostaria também depois de ler um trechinho de Hilke para conectar com essa música de Rafa. Vamos lá, mestre Rafa. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos atravessar com Gil. Travessia de Milton, desculpa, olha. Milton Nascimento. Você atravessou um Gil. Atravessei, agora grande. Vamos lá. Espero que me ajudem aí na hora do refrão. Então vamos lá. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Muito eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não existo. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto. Vou querer me matar.
Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, muito eu tenho que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho e hoje faço com meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedras, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, muito eu tenho que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho e hoje faço o meu braço meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedras, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Isso, muito alto. É isso. Essa música é de uma lindeza, né? Ele começa assim, né? Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, nem meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho para falar. Este trecho aqui é uma expressão, provavelmente, da dor, né, de todos que perderam algum parente aí por conta do coronavírus, né? Óbvio, aqui ele está falando de um processo de separação, né, de alguém que foi embora, né, que, embora não tenha morrido, mas, bom, é do lugar de um luto, né? Eu interpretei como se tivesse a pessoa morrida. Não, é de um processo de separação, pelo menos até onde eu sei da história da canção, né? Não foi, mas poderia, porque a palavra fala Sim, dessa pode, perda, né, a desse gente luto aí. pode também, óbvio. Temos a gente aí. extrapola os sentidos das coisas. E aí, o Hilke tem uma coisa muito bonita que ele diz sobre isso. Nossa, eu nunca vi nada tão lindo, gente, sobre isso, como estas palavras de Hilke aqui. Onde ele diz assim, né? Sobre as perdas, né? E daí como é que a gente olha para isso sem se apavorar, sem... É uma dor, e será sempre uma dor, sabe? Não tem jeito.
Mas Hilke vai trazendo uns elementos assim muito bonitos de que agora a gente precisa fazer o exercício da presença, né, desse que foi, não mais através, né, do que acontecia no externo, né, com o corpo, com a fala, com, né, enfim, as trocas que a gente fazia com essa pessoa. Agora é uma presença interior, né, que vai ressaltando exatamente esse caráter desta presença interior, né, e do quanto que quando isso acontece é uma tarefa que a existência nos coloca, sabe, de que esse exercício dessa presença desse outro lugar, no coração. Olha o que Hilke diz. De fato, deveríamos adotar a nobre avidez de enriquecer nosso mundo interior, precisamente com essa perda, com seu significado e seu peso. Enriquecer o mundo interior. Tal perda quanto mais fundo nos afeta e mais veementemente nos concerne, tanto mais uma tarefa de entrarmos numa posse nova, diferente e definitiva, do que agora foi tão desesperadamente enfatizado pelo estado de perda. Isso é então a realização infinita que instantaneamente vence todo o lado negativo que se prende à dor, toda a indolência e condescendência que sempre constituem uma parte da dor. Isso é dor ativa, interiormente atuante, a única que tem sentido e é digna de nós. Olha aqui, ao invés da dor, né, ser um processo que deprime, que leva para um quadro depressivo, né, por conta da perda, né, onde a pessoa fica anos ali lamuriando a dor, Hilke nos convoca a entrar nesse processo dessa dor ativa. A dor será sempre uma dor. Ele não tira o caráter de que é uma dor, mas de transformar numa dor ativa, né? Que vai atuando no nosso interior, né? E que vai dando sentido para a nossa existência. Então, e aí, aqui no trecho seguinte, ele vai dizer essa coisa lindíssima aqui. No que me diz respeito, o que morreu, né? Todos os que morreram pelo corona, para mim morreu entrando, por assim dizer, em meu próprio coração. Olha que bonito. Ele não diz que morreu saindo de diante dos meus olhos e deixando de existir. Bom, como uma coisa que estava, agora não está mais e pronto, acabou. Ele diz, olha, morreu para mim entrando, por assim dizer, em meu próprio coração. A pessoa desaparecida que eu procuro recolheu-se de forma tão singular e surpreendente em mim, e foi tão tocante sentir que agora ele existia apenas ali, que meu entusiasmo de servir a sua existência nesse local, de aprofundá-la, glorificá-la, impôs-se quase no mesmo instante em que a dor habitualmente teria assaltado e devastado toda a paisagem da alma. Olha que lindeza isso que ele diz. Ela não morre saindo, ela morre entrando. E a gente precisa aprender aqui, como ele vai dizendo, né, a aprofundar, a glorificar esta pessoa a partir dessa presença que está no interior, sem perder o caráter de que é uma dor sempre, né? E o bonito, né, que era uma coisa que eu estava pensando, né, a gente vive a presença, né, das pessoas que estão à nossa volta, desse lugar, né, essa presença interior, né, sei lá, quando a gente está distante, sei lá, do pai, da mãe, né, que a gente lembra alguma coisa, bom, a pessoa não está ali, mas a gente acessa a presença daquela pessoa a partir da memória, né, de um tempo vivido, de experiências trocadas que a gente tem e dessa presença no interior, no coração, né. E aí o que vai dizendo é que quando morre, é dentro, que a gente agora precisa fazer o exercício da presença, né. Bonito isso. A última coisa, né, para a gente poder fechar a nossa live, e que eu gostaria de ler um poema de Castro Alves, é sobre a questão da naturalização da morte. Né? A gente vive numa cultura que, bom, foi tirando a morte
de diante dos olhos. A gente vive numa sociedade tão tremendamente desigual, né? E essa desigualdade tem matado quem está na periferia, que não tem o melhor sistema de saúde, melhores condições, né, de poder se cuidar, melhores condições de fazer isolamento. Então, a pobreza tem matado. E aí é uma pobreza que também tem matado, né, não só pobres, né, mas essencialmente, majoritariamente, negros. E por isso que eu gostaria de ler Navio Negreiro, porque embora a gente não viva, né, num contexto onde a escravidão declaradamente está aí, né, mas é um contexto que simbolicamente é muito semelhante, né? Ontem eu estava vendo uma palestra de um psicólogo que trabalhou inclusive no nosso CAPS infantil aqui da Brasilândia, onde ele falava da questão do aquilombamento, né, dos CAPs, né, de que o CAPS precisa se tornar um quilombo. E eu achei interessante essa provocação que ele nos faz, assim. E, enfim, para mim foi super uma provocação, porque na verdade à medida que eu fui vendo a live dele, eu fui percebendo o quanto que o meu repertório cultural é essencialmente, majoritariamente branco, assim. Fiquei até com vergonha disso. E assumi o compromisso de fazer essa desconstrução primeiro comigo mesmo, né? E acho que é uma tarefa que todos nós precisamos fazer para a gente poder sair dessa realidade daqui do Navio Negreiro. Quero ler um trecho e a gente dá a sequência. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras? É canto funeral. Que tétricas figuras. Que cena infame vil. Meu Deus, que horror. Ele fala do Navio Negreiro, mas parece que ele está falando desse contexto que a gente está vivendo e de tantos negros que estão morrendo por conta da pobreza, por conta de estarem à margem. Um outro trecho aqui, ó, ele vai dizendo: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. O que são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. O processo da naturalização diz disso, né? Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Os privilegiados, os ricos desta sociedade, né, e que não estão nem aí, né, para transformar este processo. Bom, não é comigo. Não é comigo, essa morte não me diz nada, eu estou aqui no meu conforto. Óbvio, né? Não são todos, né? Não podemos generalizar, mas é uma questão de classe, né? Também, esse processo. Estamos falando de uma questão de classe. São os mais pobres que estão morrendo. E entre esses mais pobres, os negros. Então, como é que a gente desperta, né, para esse processo, né, e encontra esse quilombo, né, dentro de nós,
para fazer resistência a esse processo. Olha o que ele diz. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é esta? Que imprudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Enfim, alguns trechos aqui desse lindo poema, né, de Castro Alves, né, poeta do nosso romantismo negro, e que fala desta realidade, né, que é duro dizer, mas estamos vivendo ainda. Né? E daí, como é que a gente faz para não naturalizar 100 mil mortes? Mais de 100 mil mortes, né? Porque já passou. É um mecanismo de defesa, né? Quando a gente está em um contexto de tanta morte, né, o risco é essa naturalização, né, que pode vir de diversos lugares, de diversas maneiras, e é um jeito de não querer olhar para isso. E aí, enfim, eu acho que tendo este olhar, né, que a gente foi trazendo hoje aqui, né, na nossa live, olhando para a morte deste lugar, né, entrando em contato, né, também com essa dimensão social, política e dessa resistência que a gente precisa fazer, né, e que a poesia de Castro Alves nos convoca para isso. Bom, não sei. Vou pensando que é um jeito da gente não naturalizar isso. E da gente fazer desse momento um momento de transformação, né? Tanto existencial quanto também social. E esse contexto, né, da pandemia, né, e esse tema de hoje, a gente quis trazer este diálogo, trazer estas provocações para vocês, galera. Com a música do Rafa, com a poesia, com os textos da Bri, as palavras de Hilke, enfim. E aí é isso. Como é que a gente vai fazer para transformar a morte, esse contexto de morte, numa oportunidade de vida? Esta é a provocação que a gente está fazendo a vocês que nos assistem. Fiquem com esta pergunta. E aí eu também lembro de uma coisa que a gente falou na primeira live, né, de um filme, né, O Sétimo Selo. Os únicos que escaparam foram os artistas. Então, precisamos de um olhar de artista. Precisamos acessar essa beleza que está dentro de nós, né, e viver cada instante da vida, né, procurando essa beleza. E assim a gente vai fazer da morte, né, sempre um instante de transcendência. E assim a gente não vai temer a morte, porque a gente vai estar sempre transcendendo ela, porque a gente acessou essa dimensão de artista que existe dentro de nós. Ok? Foi isso. A gente queria medicar a alma de vocês com esta live, com essas poesias, com essas reflexões. Na nossa próxima a gente vai falar sobre o tempo. Muito obrigado. Vai tocar, Gil? Não. Não? Não tem música aqui. Polêmicas no final de uma Ó, no gravação. próximo vai ser sobre o tempo. Encerramos, Tempo perdido, eu só acho- encerramos. Opa. Acabou? Acabará.